paz de Pai de Cristo. Cristo para todos, né? Quero agradecer mais uma vez estar aqui presente junto com o pastor aqui, né? E vocês possam seguir meu canal aí, né? Seguindo a Jesus, né? O meu canal, pode dar um like lá, se acaso você curtir. A gente vai tratar de um texto aí, né? Que é muito importante, que hoje em dia eu percebo que as pessoas estão colocando a culpa em Deus. Muitas vezes tudo que acontece na nossa vida, ele está colocando Deus como culpado da situação. Tira a culpa da pessoa, que somos nós, e realmente transfere essa culpa para Deus, que muitas vezes Deus não tem nada a ver, muitas vezes, do que está acontecendo, né? Né, pastor? A paz de Cristo para todos, né? Quer dizer que é um prazer estar aqui, né? O canal Seguindo Jesus, né? E lembrando, o Anderson também está lá no Instagram, é @Anderson17. Segue lá também, eu estou seguindo você lá, hein? Valeu, pastor. Estou seguindo você lá. Pois é isso mesmo, o assunto que nós estamos tratando aqui, conversando, é referente à transferência de culpa. O homem sempre, as pessoas sempre estão transferindo a culpa para Deus, né? De uma maneira ou de outra. Parece que a mesma história, ela se repete. Gênesis, né? Todo em Gênesis capítulo 3, versículo 12, né? Porventura, no versículo 11, Deus vai dizer assim: Adão, porventura você não comeu da árvore, do fruto da árvore que eu ordenei que você não coma. Aí ele para e... Senhor, foi a mulher que tu me deste, que me deu do fruto da árvore para eu comer. Ou seja, ele não assumiu a culpa. Exatamente. Ele não assumiu a culpa, ele transferiu a culpa novamente para Deus. Para Deus. E parece que esse DNA de Adão, essa linha de Adão, veio seguindo até os dias de até hoje. Né? Os dias de hoje. Como as pessoas transferem culpa para Deus. Né? Eu tenho vários casos, várias pessoas. Que tem uma pessoa que vai comprar um apartamento, vai comprar um carro. Se Deus, ela faz várias orações, e ela envolve o nome de Deus, né? Porque Deus vai abençoar e Deus vai fazer e tal. Claro que Deus abençoa, Deus te abençoa sempre. Isso acontece. Na hora que acontece alguma coisa errada, tipo, não consegui pagar uma prestação, não consegui pagar uma parcela. O meu carro furou o pneu, o meu carro quebrou o vidro. A minha casa aconteceu tal coisa. Então, quando acontece de alguma coisa errada, aí eles colocam Deus e Deus transferem. como responsável, né? Exatamente. Coloca a responsabilidade em Deus e transfere a culpa para Deus. Né? Exatamente. Agora, o que eu acho interessante disso tudo aí, Anderson, o que é? Que Deus realmente assumiu a culpa. Exatamente. Se você parar para pensar, Deus assumiu a sua culpa, a minha culpa. Tudo bem, Adão. Eu fico com a culpa de vocês. Deus envia Cristo, como diz Isaías, é o castigo que nos traz a paz. Sobre ele foi descarregado, né, sobre todas as nossas transgressões, né? E ele sofreu tudo que tinha que sofrer em nosso lugar, né? Ele veio para libertar o oprimido, enfim. Isaías descreve Deus em Cristo assumindo a culpa. Deus assumiu, então tudo bem, então que essa culpa veio para cima de mim. Então toda a minha transgressão, todos os meus pecados, todos os nossos pecados, Deus assumiu. Para quê? Para que nós também assumíssemos a responsabilidade, pelo menos de dizer, eu reconheço, eu estou errado. E muitas vezes a gente tem que começar a viver a nossa vida chamando a responsabilidade para nós. Não colocar tipo tudo, o exemplo, eu quero esperar um sinal de Deus. Por exemplo, eu quero comprar um carro, eu quero um terreno, alguma coisa que eu quero ter na minha vida, eu fico tipo colocando, será que Deus vai deixar eu consultar? Então a pessoa tira a responsabilidade dela e coloca em Deus. Então hoje em dia eu quero trazer isso aqui porque vamos parar de a gente ficar colocando Deus nas nossas coisas, vamos chamar a responsabilidade para nós, né, pastor? Então, é como se Deus roubasse a consciência da pessoa, que é uma coisa que Deus não faz e nunca fará isso. Deus não vai roubar a sua consciência, o seu direito de escolha, né? Você escolheu azul, Deus não vai roubar a sua consciência, não é azul não.
é vermelho. Se é assim, então Deus estaria interferindo no livre-arbítrio. Isso. Ou pelo menos vamos dizer claramente que não, essa palavra livre-arbítrio não se encontra na Bíblia, vamos dizer direito de escolha. Isso. Então Deus está interferindo no seu direito de escolha. Bom, se isso acontece, Deus ele interfere no seu direito de escolha, significa que Deus está tirando a sua consciência. Né? Então, Deus não é assim. Deus não vai entrar no seu direito de escolha para tirar a sua consciência. Não. Temos que fazer as coisas conscientemente. Se eu tenho que comprar um carro, eu vou verificar se o meu serviço, se está tudo ok, se eu tenho uma entrada para aquele carro, se o meu salário compete com a prestação daquele carro, se mesmo pagando a prestação daquele carro eu consigo beber, comer, né, fazer minhas pequenas diversões, pelo menos com a minha família, meus pequenos passeios, eu tenho que fazer o meu cálculo, eu tenho que administrar a minha vida. Não começar saindo fazendo as coisas desesperadamente e colocando Deus. Ah, Deus vai fazer, Deus vai me dar, Deus vai fazer isso aqui. Ah, Deus vai intervir, Deus vai aqui, vai aqui. Aí quando acontece alguma coisa errada, a culpa é de Deus. Ou seja, nós continuamos a atribuir culpas sobre Deus, quando Deus não tem nada a ver com isso. E eu vou falar uma coisa para você, hein, Leandro? Nem o diabo não tem a ver com muita coisa que acontece na nossa vida. Ou quando não é Deus, é o diabo que nós transferimos a culpa, ou para um. Isso ou é o pro maior outro. problema. O que está acontecendo muito hoje é isso. Exato. A pessoa, tipo, acontece uma coisa com ela, é Satanás que está causando esse problema para mim. Muitas vezes o problema somos a gente. Vamos assumir que o problema somos nós, que a gente tem que fazer a reflexão na nossa vida, ver o que a gente tem que fazer. E tudo que acontece na nossa vida, nem tudo é inimigo. Na verdade, o inimigo ele pode causar um problema para a gente se a gente der essa brecha para ele, através do nosso erro. Ele age em cima do nosso erro. Então, se a gente começar a fazer as coisas certas, vamos fazer uma análise na nossa vida, onde a gente está errando, porque muitas vezes com erro, a gente aprende, né, pastor Luiz? Eu vou dizer, simplificar assim. O diabo, ele trabalha com o seu sentimento de culpa. Exatamente. Mas com a sua responsabilidade, com com o seu reconhecimento de erro, não tem como ele trabalhar. Exatamente. Por quê? Porque quando você reconhece o erro, significa que Deus te justifica. Agora, quando você fica transferindo a culpa, o diabo pesa na sua mente com o sentimento de culpa. Tá vendo? Você está errado. Você está numa cama, numa cadeira de roda, no hospital, você está preso, você está fazendo um monte de coisa. É por isso aqui, porque você fez isso ou deixou de fazer aquilo. E aí as pessoas acham que barganhando com Deus... Aí já vem aquela bela história do sacrifício, né? Meu Deus, que a gente não aguenta mais ver isso, né, pastor Luiz? Que a pessoa tem que estar sacrificando e tal. Não, não é nada disso. Quando eu caio em determinadas situações de doença, quando caímos em determinadas situações de doença, de prisão, seja lá do que for, que venham as consequências, foi consequências e atitudes erradas que eu tive. A atitude, eu costumo dizer assim, a atitude eu escolho. Agora as consequências eu já não consigo escolher, eu tenho que receber realmente a consequência que vier. Mas essas né? consequências eles colocam como se fosse Deus está trazendo essa consequência, né? Isso. E Deus muitas vezes não tem nada a ver com isso, o problema somos a gente mesmo. Exatamente, né? Quando na verdade o que é o mais correto é que Deus estabeleceu a vida está ali. A vida eu costumo dizer que é uma câmara elástica. Tudo que você joga, volta. Tudo que você planta, cresce. Então, se você ficar fazendo coisa errada sem fazer administração, sem calcular, sem pensar, e só vai plantando mal, só plantando coisas ruins, automaticamente a vida vai te devolver aquilo que você plantou. Mas não é que Deus fez isso, não. Você provocou. Exatamente. Você é o provocador das suas consequências. Exatamente. Nós provocamos as nossas consequências, né? A atitude, o que fazer, as escolhas, escolhemos. Consequências, não se escolhe. Elas simplesmente vêm e temos que passar por elas. Então, vamos parar, temos que refletir, exatamente, pensar, não atribuir e não transferir a culpa. Nós temos que reconhecer que nós erramos. Exatamente. E aí, quando eu reconheço que eu estou errado e eu assumo esse erro, mas e a culpa? A culpa, o meu Cristo já levou.
O nosso Na cruz do Cristo Calvário. já levou na cruz do Calvário. Não temos culpa quando reconhecemos, porque para nós só resta um justificador. Deus nos inocenta. Justificador no original, se eu for traduzir para o português, Deus justificando, Ele está nos inocentando. Nos tornamos inocentes quando reconhecemos nossos erros. Exatamente. Então é simples assim. Eu ando com Cristo, nós andamos com Cristo, como o nome do programa aqui, né? Do seu canal, seguindo a Cristo. E a gente vamos seguindo a Cristo, assumindo as nossas responsabilidades e crendo que Deus é nosso justificador. É verdade. Então é isso que eu tenho para trazer a vocês hoje, né, com a participação do pastor Luiz aqui dando essa força aí para mim, né? Amém. Muito grato por isso. É um prazer estar aqui, esqueci de falar, é um prazer de estar aqui, Isso, viu? pastor, o prazer é meu. E fica aí essa mensagem, né? Para a gente refletir um pouco na nossa vida, parar de colocar a culpa nas pessoas e a gente assumir a nossa culpa, né? Esquecer Deus, deixa Deus lá, Deus já fez a sua parte, né? Na cruz do Calvário, morrendo pela nossa vida ali e dando essa liberdade para a gente poder viver e ser feliz. A única coisa que Deus pede para nós, para a gente ser uma pessoa boa, para a gente amar as pessoas, amar nossos inimigos, amar todas aquelas pessoas que querem o mal para nós e a gente fazer o mal que eles querem para nós, a gente fazer o bem, porque através do amor constrange totalmente. Então eu encerro aqui, né, nesse momento, agradecendo pela presença de todos. Não esqueça do like aí, né, para dar essa força aí, para cada vez mais a gente estar crescendo. Né? E dá aquela força lá no canal do pastor Luiz também. Pode falar, pastor Luiz, seu canal também. No meu canal lá, o Reino de Deus dentro de nós. Isso aí. Tá bom? E também tô lá no Instagram lá, @Farias Luiz Carlos da Silva. Não podemos esquecer, o reino de Deus está dentro de nós e seguindo a Jesus a todo momento e a toda hora, sempre com a verdade. Amém? Amém. Que Deus abençoe a paz de Cristo. Amém.